Olá galera, tudo bem com você? Tô de volta aqui com mais um vídeo no canal para vocês e agora eu venho trazer para você mais dois exemplozinhos que eu tô criando aqui para vocês no Delphi, tá? Um é para você, um eu tô criando de identificação de categoria e o outro é de cálculo de peso. Então, como eu já venho apresentando para vocês há um tempo, pessoal, eu primeiro vou executar o projeto, né? E depois eu vou mostrar os exemplos do código para vocês. Esse primeiro que eu vou apresentar para vocês é de identificar a categoria a categoria que o na idade, né? Que você tá na categoria infantil, na categoria juvenil e na categoria adulto. Então, o que acontece, pessoal? Eu vou executar aqui o projeto para vocês verem, né? Primeiro a tela e depois eu vou apresentar para vocês aqui o código também, tá ok? Então aqui, a partir de agora, como ele já executou o sistema, então o que acontece? Eu vou digitar a idade aqui, vou digitar uma idade de 5 anos, e tá na categoria infantil. Vou digitar 10, ele tá na categoria infantil B. 15, ele tá na categoria juvenil B. E 20, ele tá na categoria adulto, entendeu? Legal, pessoal. Então isso aqui é um código simples, é um código que eu tô fazendo agora para vocês em FireMonkey, tá? A partir de agora eu vou começar a trazer os exemplos tudo em FireMonkey, porque é o que tá no mercado aí. E é uma plataforma para desenvolver em várias plataformas, tá? É um sistema que eu desenvolvo e ele vai rodar em várias plataformas, beleza? Espero que vocês gostem desse novo formato aí, né? De tela, tudo bonitinho. Então agora eu vou apresentar o código aqui para vocês. Eu criei uma variável para armazenar os valores nela, né? Então n idade, faz a conversão e pega o valor digitado em tela e aqui ele vai fazer a verificação. Se a idade for menor que 5, ele entra aqui e coloca um nome na categoria e apresenta lá, a idade informada é inválido, porque ele é menor que 5, tá? E aí ele vai fazer o if, que é o if, né? Eu vou fazer o if aqui, verificando se está dentro desse valor digitado aqui na tela lá, que a idade menor ou igual a 7, se for nessa validação, ele entra nessa categoria. Se for menor ou igual a 10, ele entra dentro dessa outra categoria, até chegar na categoria adulto. Legal, pessoal? E no on-show, que é o evento show do formulário, categoria eu já coloquei, quando ele entrar, ele já entra escrito no label lá, categoria, tá ok? Que tá aqui, ó, entendeu? Então esse daqui é um outro exemplo simples, e esses exemplos que eu vou trazer agora, ele é referente à estrutura condicionais, tá, pessoal, do livro de implementação de algoritmos de Delphi, tá bom? Então isso daqui é a parte de estrutura condicionais. Então, como tá isso daqui no livro, existe outra forma mais fácil de fazer isso daqui, tá? Isso daqui é mais simples de se fazer. Então eu tô trazendo isso aqui porque é o do exemplo do livro, só para vocês terem um pouco mais de conhecimento aí, tá? E agora eu vou pegar o outro exemplo, calcular peso. Então esse daqui é um outro exemplo também que eu peguei do livro de calcular peso, tá? Simples também. Então eu vou executar ele aqui e vou apresentar para vocês, depois eu vou pro código, legal? Tá compilando agora o sistema. Legal, apareceu a tela aqui. O que que eu vou fazer aqui? O exemplo, eu até coloquei aqui um label escrito exemplo simples para demonstrar como é feito, tá? E a altura, então eu vou colocar a altura e aqui ele vai saber, vai sair o peso ideal de cada pessoa. Então eu vou selecionar aqui, ó, masculino, e vou colocar um peso de 1,70 m. Então eu vou calcular 1,70 m masculino. Para masculino, ele vai ter que pesar 65 e 59 gramas, tá? 69 quilos e 59 gramas. Agora eu vou fazer para feminino. Vou deixar a mesma altura, tá? Que é a mesma altura aqui. E vou fazer o peso, ó, 60. Tá? O peso ideal para meninos, feminino é
60, tá ok? Então o código aqui agora, eu vou mostrar para vocês o código. Só que para mim fazer esse código, fazer esse cálculo aqui, eu peguei o enunciado do livro, tá? Então esse enunciado do livro, o que que acontece? Ele tem duas fórmulas aqui para mim fazer o cálculo, de homem e de mulher, tá ok? Então aplicando essa fórmula, eu deixei o código dessa forma aqui, legal? Desse jeito aqui que é onde eu vou fazer o cálculo e depois fazer as validações necessárias. Então aqui, ó, eu tenho o que, ó, se o masculino tiver selecionado, os dois tiver selecionado, ele só pode selecionar uma opção de cada vez, tá ok? Para eles fazerem o cálculo. Então, se ele fizer duas seleção, realmente não vai passar, vai dar essa apresentação aqui de erro na tela aqui, ó, tá? E aí o que ele fala? Se você selecionou os dois, ele volta os dois para falso novamente. Dentro do label peso ele coloca 0 e sai aqui da funcionalidade, beleza? Aí agora, se a gente fazer o seguinte, selecionar uma funcionalidade só, o que ele vai fazer? Ele vai verificar, tá uma selecionada? Tá. Beleza, aí o que ele faz? Ele coloca o valor feito dentro desse aqui, dentro da variável peso. Então o que acontece? Eu tô pegando a fórmula aqui, a fórmula masculina, que é essa fórmulazinha que tá aqui em cima, tá vendo? Tô pegando essa fórmula e tô aplicando aqui fazendo o cálculo. E tô pegando o valor que eu digitei lá em tela, que vocês já viram quando eu executei o projeto, tá bom? E aí menos 58. Isso daqui é uma fórmula já pronta, não tenho muito o que detalhar, tá bom? Se vocês procurar na internet, já existe isso daí também. Então peguei mais para didática, forma didática de apresentar para vocês, tá bom? E aqui, ó, nas aulas anteriores, né, nos outros vídeos anteriores, eu não apresentei para você o Try-Except. Então, como a gente não usou o Try-Except nessa aula agora, eu já estou mostrando para vocês um pouquinho do Try-Except. Lógico, mais para frente eu acho que no livro deve apresentar mais conteúdo referente ao Try-Except, tá? O Try-Except é para ajudar você, se tiver algum erro, você apresentar o erro aqui, ó, e apresentar a mensagem. Seria mais ou menos como se fosse o show message, mas esse daqui realmente ele já faz a validação, ele faz o try except, ele verifica o erro. Se tiver alguma coisa errada, o que ele faz? Ele faz a mesma coisa que o abort. Então ele já pega, apresenta o erro na tela e já sai sem executar outra funcionalidade nenhuma, legal? E agora eu tô fazendo uma outra verificação se for feminino, tá? Se for feminino, eu vou fazer a mesma fórmula, vou armazenar dentro dessa variável e depois eu vou fazer a mesma coisa. Se tiver algum erro nesse cálculo, tudo, ele vai apresentar essa mensagem para você. E aqui eu vou habilitar se o label tiver desabilitado. Se não tiver visível, eu vou fazer o cálculo. Se o valor do peso for maior que 0, ele habilita para mim e, lógico, automaticamente depois ele adiciona o valor dentro do label, ok? Vou executar novamente para você agora aqui, né? Para vocês verem como que tá. Vou fazer um novo peso aqui. Vou fazer um peso de 1,68 m agora. Vou jogar um quebrado aqui. Vou colocar masculino. Vou selecionar masculino. E vou calcular. Então, a altura dele de 1,68 m, ele tem que ter o peso ideal dele é 64, tá bom? Agora eu vou selecionar feminino, vou deixar a mesma altura. E aqui para feminino tem que ser 59. Galera, eu espero que tenha ajudado esse vídeo para vocês aí, as pessoas que realmente não tenham muito conhecimento, isso aí vai ajudar. E espero que vocês gostem. Compartilhe aí com seus amigos, mande esse link para as pessoas, dá um joinha lá, comenta também no vídeo, dá sugestões de vídeo lá para mim fazer mais conteúdo, trazer mais conteúdo para vocês, tá bom? Espero que vocês gostem, fica com Deus aí, pessoal. Tchau, tchau.